Iniciamos hoje uma série de reflexões sobre a vida espiritual, a partir da experiência de cristãos e cristãs que deixaram-se conduzir pelo Espírito Santo na vivência da sua fé e no testemunho dos valores cristãos. Queremos, assim, encontrar alguns meios para que a nossa vida cristã possa amadurecer e tornar-se fecunda em obras de santidade e de justiça, como agrada ao Senhor. Trataremos no decorrer desses encontros oferecer uma ajuda aos que desejam, à luz da palavra de Deus, acolher os apelos do Espírito Santo e, formados por ele, percorrer os caminhos do mundo, testemunhando a alegria de ser cristãos, membros vivos da Igreja e comprometidos com a transformação evangélica deste mundo tão querido e tão amado por Deus. Caminhos no Espírito de Deus serão encontros que nós iremos disponibilizar nos canais do YouTube e também em podcasts, tornando-se assim acessível para o maior número de pessoas que se interessarem por este tema. Serão publicados quinzenalmente, de tal modo que poderão ser ouvidos e assimilados com facilidade. Desde já eu invoco sobre todos nós as luzes do Espírito Santo de Deus, para que, iluminados e guiados por ele, possamos caminhar neste mundo repletos dos dons do amor divino. O primeiro tema desses nossos encontros é a respeito da oração, especificamente o clima da oração. Este texto é traduzido, em parte, de uma meditação do cardeal Martini, então arcebispo de Milão, em junho de 1980. Essa meditação ele a ofereceu a jovens e adolescentes que pediam que lhes ensinasse a rezar. Nós iniciamos então esta série de encontros com um dos elementos mais importantes para o crescimento da vida cristã, a saber, a oração, compreendida como a nossa abertura ao Espírito que reza em nós. O texto fundamental ao qual se refere este tema é da Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 27, que agora eu passo a lê-lo. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente,
mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da glória, da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como dores de parto até o presente dia. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, e impaciência que o aguardamos. Outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. A oração é uma realidade simplicíssima, que brota quando são colocadas algumas premissas juntas. Quando a pessoa, seja ela um jovem, seja ela uma criança, se colocou realmente diante da sua própria realidade, da realidade do ser, da verdade do ser. E se coloca numa situação particularmente feliz, de serenidade, de tranquilidade, de calma, permitindo assim que o Espírito do Senhor haja em nós. Na verdade, é o Espírito que reza em nós. Nós ouvimos a carta de São Paulo nos dizer que ele vem em socorro da nossa fraqueza. E ele se une ao nosso espírito. É ele que clama em nós, Abá, ó Pai. A educação para a oração consiste, então, em buscar oferecer condições que nos colocam num estado de autenticidade, como no buscar dentro de nós a voz do Espírito, para lhe dar espaço, para lhe dar a voz. Jesus, quando conversa com a samaritana, Jesus diz que chegará o tempo, e já chegou, ele diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Portanto, duas premissas importantes para a nossa oração: rezarmos na verdade e abertos ao Espírito. Sem isso, não há oração cristã. É o Espírito Santo que reza dentro de nós. Esta é a característica típica, própria, específica da oração cristã. Como então nós podemos ajudar a rezar? Como nós podemos descobrir dentro de nós os movimentos que o Espírito realiza, aquilo que o Espírito nos quer conduzir? Então nós vamos falar agora sobre a situação da oração. É importante que a gente pense na situação da oração, pense na nossa situação de oração. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu jeito próprio de rezar. Não é possível nós repetirmos o jeito do outro.
cada um de nós tem a sua forma de rezar, né? A nossa maneira de rezar é irrepetível, né? Então, como reconhecer a minha situação e o meu estado pessoal da oração? Como é que eu posso fazer emergir em mim os apelos do Espírito, os gemidos do Espírito? Como é que eu posso ouvir o Espírito Santo que reza em mim? Antes de tudo, façamos essa observação. A nossa situação de oração, eu dizia, é irrepetível. Por isso, a nossa maneira de rezar não pode ser induzida por um outro, né? Nem pelos modelos de oração diversos, nem a partir dos livros de oração. Eles podem nos ajudar a descobrir a nossa maneira própria, específica de orar. Embora tudo isso seja importante, embora tudo isso seja ótimo, né, a dificuldade de nós recorrermos a estes recursos é que eles podem nos entusiasmar durante um período, 1, 2, 3, 4 dias, né, mas não podem gerar em nós esse estado frequente de oração, né? Nós podemos ler algumas páginas de Santa Teresa de Jesus, de São João da Cruz, de Santo Agostinho, né? Sentimos a necessidade de entrar em consonância, em sintonia com a experiência deles por alguns dias. Quando cessa essa influência, eis-nos nós novamente na nossa pobreza e na nossa aridez. Portanto, sem dispensar a importância da experiência, do testemunho dos grandes orantes, o recurso a um livro, sobretudo a Palavra de Deus, ou então um outro livro que nos ajude, eles não substituem a nossa situação de oração, o nosso jeito próprio de rezar. Eles servem de modelos, de indicações, de experiências, mas não são instrumentos suficientes e muito úteis para nos ajudar a entrar no nosso estado atual da oração. Bom, então, como é que nós encontramos, de maneira positiva, o nosso estado de oração? Qual é o nosso ponto de partida? Então, aqui ficam algumas indicações. O meu estado de oração é a posição do meu corpo, né? Devemos deixar um tempo inicial para que nós possamos tomar uma posição cômoda, né? Para que a gente possa ficar, vamos dizer, relaxados, distendidos, né? Então é bom no início da oração que a gente se pergunte: se agora eu devesse exprimir verdadeiramente o que eu sinto e o que desejo no meu mais profundo, qual atitude que eu assumiria como expressão da minha oração? Pode ser com os braços levantados, né, como fazem os orientais, que se colocam com o rosto por terra, com a face por terra, ajoelhados, como fez Jesus no Horto das Oliveiras, que inclinou-se sobre o chão para rezar, né? Pode ser com as mãos abertas para acolher, né? Como aquele que olha e deseja, né?
como aquele que espera, como o pai da parábola do pai misericordioso, que ficava cada dia aguardando, esperando a volta do filho, que havia pedido a sua parte da herança e havia partido para uma terra estranha. Pode ser como alguém que pede, humildemente. Então, a primeira dica para que a gente possa encontrar o nosso estado de oração é de nós nos colocarmos numa posição confortável, mas também usarmos do nosso corpo para expressar diante de Deus aquele desejo mais profundo, mais íntimo que nós temos no coração. A segunda atitude é de nós expressarmos diante de Deus o grito do nosso coração. Por isso é bom que a gente se pergunte: se devesse neste momento gritar, exprimir numa invocação o que eu peço a Deus do mais profundo, aquilo que está na maioria das vezes no meu coração, como é que eu me exprimiria? Numa frase, numa palavra. Poderia ser: Senhor, tende piedade de mim. Ou então: Senhor, eu não posso mais. Ou então: Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço. Senhor, vinde em meu socorro. Senhor, eu estou cansado. Também Jesus, quando rezava, fazia isso. Quando ele chega no horto, ele diz: a minha alma está triste até a morte. Quando Jesus vai até Betânia, quando Jesus chega diante da sepultura de Lázaro, Jesus diz a Deus: agradeço-te, Pai, porque me ouves sempre. Então, esta invocação, mesmo que for muito simples, algo breve, é como que uma grama, uma folha, uma pequenina folha, diante das árvores gigantescas da oração dos santos. Porém, essa pequenina folha é o que eu coloco diante de Deus como a minha simplicíssima oração. Jesus nos fala daquele publicano que vai no templo. Enquanto o fariseu se elogiava diante de Deus, o publicano repetia: tem piedade de mim, Senhor, que eu sou pecador. E Jesus diz que aquele publicano voltou para casa justificado. Uma pequenina oração. Uma terceira indicação para que a gente possa encontrar nosso estado de oração é uma página do Evangelho, ou melhor, da Escritura, que posso me espelhar. Então nós podemos nos perguntar: se eu devesse exprimir o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu temo, o que eu peço a Deus, o que eu queria lhe pedir, se eu tivesse que exprimir a minha situação diante de Deus, qual personagem, qual figura, em qual cena do Evangelho eu me colocaria? Nós poderíamos nos colocar no lugar de Pedro, no lago, que quando reconhece que é Jesus que está na beira do rio, nas margens do lago, coloca a roupa e lança-se sobre a água para ir ao seu encontro. Ou então nós poderíamos nos colocar no lugar dos apóstolos, quando vão dizer a Jesus: Senhor, aonde nós iremos encontrar pão para alimentar tão grande multidão? O que é que nós podemos fazer?
Ou então nós poderíamos nos colocar no lugar de uma outra personagem do Evangelho, a cananeia, que vai suplicar a cura da filha. Jesus quase que a distrata, e aquela mulher com toda a confiança, com audácia, insiste com Jesus. Podemos nos servir de um salmo, né? Então essas três atitudes podem nos colocar num estado de oração, né? Uma posição confortável do corpo, e ao mesmo tempo rezar com o nosso corpo, né? Uma palavra, uma breve prece que expresse aquilo que nós trazemos no íntimo de nós, ou então nós procurarmos numa cena do Evangelho, ou uma página do Evangelho, ou um texto da Escritura, aquele texto que mais corresponde à realidade que nós vivemos. Como é que nós entramos na oração? Talvez aqui seja no que mais facilmente nós erramos. Com frequência a gente pensa que para que a gente possa começar a oração basta um sinal da cruz, não é? Parece que tudo está certo, né? Bom, essa é uma maneira errada de entrar na oração, de entrar nesse diálogo com Deus, na conversa com Deus. Seria lançar-se imprudentemente na oração. Basta rezar um vinde Espírito Santo e tudo está resolvido. Não. Na oração, há algumas condições para que a gente possa entrar. E uma primeira atitude para que a gente possa entrar na oração é um silêncio absoluto. A gente se colocar em silêncio diante de Deus. A gente zerar a nossa fantasia, né? A nossa imaginação, zerar as nossas preocupações, né? Por um instante. A gente se colocar em silêncio diante de Deus. Deixar alguns minutos para esse silêncio profundo. Talvez no início não seja tão fácil. A gente vai ter que se exercitando, né, para que a gente possa chegar a avançar sempre nesse silêncio inicial. O que isso significa? Significa reconhecer nesse instante de silêncio, né? Reconhecer que nós não somos capazes de rezar. Né? Vocês certamente se recordam que os discípulos, quando veem Jesus rezar, diz a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Né? Ensina-nos a rezar. Senhor, és tu que rezas em mim. Eu não sei por onde começar. É o teu Espírito que me guiará. Então, nós precisamos começar a rezar como pobres, reconhecendo a nossa pobreza. É necessário entrar diante de Deus num estado de verdadeira pobreza, de despojamento, sem pretensões. Senhor, não sou capaz de rezar. E se tu permitir que eu esteja diante de ti, num estado de aridez, de espera, mesmo assim bendirei essa espera, porque tu és muito maior do que eu possa compreender. Tu és o imenso, o infinito, o eterno. Como é que eu posso falar contigo? Então nós começamos a oração com esse zeramento, zerar nós mesmos, que pode se exprimir de diversas formas. Um momento de silêncio,
um momento de adoração, de joelhos, de reverência, de respeito exterior, que manifesta o nosso entrar nessa situação conscientes de que nós não trazemos nada, nós levamos, nós não damos nada, nós recebemos o que o Senhor quer nos dar. O ritmo da oração. A oração, como a vida, ela tem um ritmo, né? Um ritmo que a sustenta, que vai permitir prolongá-la sem cansaço. Assim como é preciso haver um ritmo físico, psíquico, há também um ritmo interior da oração. Em que consiste este ritmo? Este ritmo fundamental da vida é a música que nós levamos dentro de nós, e a música que nós levamos dentro de nós é a nossa respiração. Respiração. Este é o ritmo fundamental da vida. Inspirar e expirar. É o nosso ritmo, né? É aquele que nos dá os tempos de viver. A gente se dá conta de que uma pessoa é serena e tranquila pela sua respiração. A gente se dá conta do seu cansaço, se ela está ofegante. A gente se dá conta da ansiedade pela nossa respiração. Então, é preciso que a nossa respiração dê o ritmo da nossa oração. E os orientais, a Igreja do Oriente, ela tem uma oração que nos ajuda a dar ritmo à respiração, que é a oração de Jesus. Não sei se você já ouviu falar. Alguns anos atrás já foi publicado no Brasil o relato do peregrino russo, que fala da descoberta desse peregrino da oração de Jesus. É a oração que é ritmada pela respiração e que vai pouco a pouco chegando ao coração. E é muito fácil de praticá-la. Esta oração consiste numa invocação repetida, lentamente, no ritmo da respiração. É uma invocação de oração. Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. Então, olha, Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Inspirar, Jesus Cristo, Filho de Deus. Expirar, tende piedade de mim. Repeti-la, lentamente, repetidamente. Essa oração, ela vem da tradição monástica do Oriente. E essa oração tem que passar da cabeça ao coração. Ela tem que entrar no ritmo do Espírito, invadir a nossa vida. E cada um de nós tem que adaptá-la à sua oração. Uma vez adquirida encontrado este ritmo, conquistado, ele vai nos acompanhar e vai nos ajudar a perseverar na oração, neste diálogo com Deus, com alegria, mas também com um gosto interior, com uma satisfação que nos enche o coração e que nos coloca na verdade de nós mesmos. São muitos os modos que podem nos ajudar. Santa Teresinha dizia que grande parte da sua oração era rezar lentamente o Pai Nosso. Certa vez Celina entra na cela de Teresa, e Teresa está bordando, e quando ela chama Teresa levanta o olhar e o seu olhar está cheio de lágrimas. E Celina lhe pergunta: o que se passa? Ela diz: rezo o Pai Nosso
rezava lentamente cada invocação do Pai Nosso, né? Ou então podemos rezar lentamente cada invocação da Ave Maria. Orações simples que alimentam o ritmo da nossa oração. Finalmente, por que nós rezamos? É bom que a gente se pergunte a razão da nossa oração, porque nisso também nós vemos se ela é cristã. O fim da oração do cristão não é conseguir que Deus nos conceda isto ou aquilo. Nós podemos dizer-lhe que nós precisamos disso e nós precisamos daquilo. Que nós passamos por esta ou por aquela situação. Nós podemos e devemos dizer, Jesus diz, pedi, batei, procurai. Então, na nossa oração, nós não erramos se nós pedimos as coisas a Deus. Mas a nossa oração não se limita a isso. Há uma lista de pedidos que nós colocamos diante de Deus. A nossa oração, ela tem uma razão maior, mais superior. Qual que é então o sentido culme da oração? É aquele que Jesus nos indicou quando ele estava na agonia. Pai, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Ou então aquilo que Jesus, quando agonizava na cruz, diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí é o cume da oração. Essa é a oração autenticamente cristã. Portanto, toda educação à oração que não nos leve para isto, que não nos faça entregar-nos nas mãos de Deus com confiança e amor, nós não podemos dizer que é uma oração cristã. Não é uma oração cristã. E se há uma oração por excelência, é a Eucaristia, aonde Cristo entrega-se a si mesmo ao Pai por nós, e onde nós somos chamados a nos deixar atrair por Ele, por este espírito de dedicação, para entrar no dom mesmo de Cristo. Toda a nossa oração torna-se assim uma preparação, atualização vivida da Eucaristia. A oração autêntica é aquela que nos leva a nos entregar nas mãos de Deus, mas também nos leva a nos tornar atentos às necessidades dos outros. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus não pode se limitar a uma atitude abstrata, para nos afastar do mundo. Ao contrário, nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus para poder servir melhor os outros, para poder atender melhor os nossos semelhantes. Este é o ponto de chegada da oração cristã. Educação para o serviço, para o amor generoso, para o amor oblativo, para que nós sejamos disponíveis aos outros, para que o nosso serviço seja um serviço incondicional e, ao mesmo tempo, desinteressado aos outros. Portanto, a nossa oração não é uma atitude que nos leva a dobrar-nos sobre nós mesmos, com um certo intimismo, procurando satisfações pessoais, mas é essa atitude que nos coloca à disposição, à disposição de Deus, para que Ele se sirva de nós como seus instrumentos, para que Ele use de nós para levar aos outros
o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Termino aqui, esperando reencontrá-lo daqui 15 dias. Nós continuamos ainda a falar da oração, do método da oração, mas fica aqui esse texto, esta mensagem, esta meditação. Quem sabe você possa retomá-la diversas vezes e ir se exercitando nessa forma de rezar. O Senhor se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nossas almas acender